Olá pessoal, eu quero, considerando essa tabela aqui, eu quero obter a soma, né, das quantidades aqui de acordo com o código, a loja e o estado, tá? Então aqui na segunda planilha aqui, eu tenho também, né, esses campos, né, de código, quantidade, loja e estado, tá? E aí eu quero trazer a quantidade aqui, ó, tá? Somar a quantidade de acordo com o critério do código, da loja e do estado, tá? Então eu já tenho uma fórmula aqui que utiliza a função soma-cs, tá? E já está funcionando, tá? Essa função soma-cs é bem fácil de utilizar, tá? Então eu coloquei o resultado aqui, ó, nessa coluna, tá? Para a gente ver qual deveria ser o resultado correto, tá? E aqui nesta coluna eu vou colocar o resultado por código, tá? Então eu vou apertar aqui Alt F11, eu vou inserir um módulo, tá? Sob somar quantidade com 3 critérios, tá? Então aqui vou fazer o seguinte, eu vou percorrer aqui esta planilha dos critérios, tá? Enquanto tiver itens aqui, né? Enquanto não tiver nenhuma célula em branco, vou continuar percorrendo, tá? A partir da linha 2. Então essa plan 2, a partir da linha 2, coluna A, ok? Então vamos lá. Din linha plan 2 as long, tá? Linha plan 2 começa na linha 2, tá? Eu vou fazer o seguinte, while, eu posso tanto colocar aqui sheets plan 2 como plan 2 diretamente, tá? Eu vou deixar como sheets plan 2, tá? Mas fica a seu critério aí, tá? Sheets plan 2 ponto range a e linha ponto value linha é igual a linha mais um went, tá? Então o que eu falei foi o seguinte, você pode tirar isso aqui, ó, e colocar apenas plan 2, tá? Que ele vai se referir a essa planilha aqui, ó, que ela tem esse nome plan 2. Não importa que se eu altere aqui, ó, se eu alterar aqui o nome dela, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Agora, quando eu uso sheets plan 2, tá? Sheets plan 2, tá? Se eu alterar aqui o nome aqui, na aba aqui, aí aqui já no código não vai reconhecer mais, tá? Então essa é a desvantagem. Agora, se eu deixar plan 2, mesmo alterando lá, vai reconhecer aqui, vai continuar reconhecendo aqui, tá? Então, estou percorrendo as linhas da plan 2, enquanto eu não achar uma linha em branco. Nessa linha que eu estou percorrendo,
eu vou então, aqui ó, na coluna B, eu vou adicionar o valor da soma, tá? Então vai ser o seguinte: sheets plan 2 ponto range b linha ponto value vai ser o resultado da sum ifs, tá? Que é a soma C. Vou colocar aqui igual a soma, tá? A soma vai ser o que? Soma é igual worksheet function ponto sum ifs, e aqui eu coloco os argumentos da função, tá? O primeiro argumento é o que? É sempre a coluna que eu quero somar, tá? A coluna que tem os valores para eu somar, tá? Então, eu vou ter aqui o argumento 1, tá? Que é a coluna que eu quero somar. Em seguida, eu vou ter o argumento 2, que seria a coluna em que eu vou procurar o critério que eu tenho. E o argumento 3 seria o próprio critério, tá? Deixa eu só voltar na planilha que você vai ver como isso funciona. Então aqui é o seguinte: qual coluna que eu quero somar? Eu quero somar essa coluna aqui, ó, dessa planilha, tá? E qual coluna tem os critérios que eu quero comparar? Tenho a coluna A, a coluna C e a coluna D. E quais são os critérios que eu quero comparar? Eu quero comparar o critério da A2, da C2 e da D2, tá? Para me dar esse resultado aqui, tá? Então, voltando aqui, ó, eu vou ter mais 4 argumentos, tá? O argumento 4, o argumento 5, o argumento 6 e o argumento 7, tá? Conforme eu for fazendo aqui, você vai entender todos esses argumentos, tá? É que eu ainda não defini onde estão os argumentos, tá? Os argumentos que eu falo são os parâmetros, né, que são exigidos pela função para que ela possa calcular, né, essa soma, tá? Então aqui o argumento 1 vai ser igual a minha sheets plan 1, tá? Aqui ó, vai ser a plan 1, tá? Na coluna B, tá? Porque eu quero somar os valores que estão nessa coluna, tá? Então, o primeiro argumento da sum ifs é a coluna que tem os valores que vão ser somados, tá? Qual coluna lá da minha planilha tem esses valores que serão somados? É a coluna B, tá? Então eu seleciono aqui a coluna B inteira, tá? E aí eu vou passar como parâmetro aqui, ó. Essa coluna B é o argumento 1, tá? Aí em seguida
eu vou começar com as colunas de critérios, tá? Então é o seguinte: 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, qual é a primeira coluna de critério, tá? Lembrando que aqui é plan 1 e não plan 2, tá? Então, já pra gente já começar com o código correto, tá? Então, eu vou ter aqui o segundo argumento, terceiro argumento, quarto argumento, quinto argumento, sexto argumento, sétimo argumento, tá? Então, o primeiro é sempre a coluna que tem os valores que serão somados, tá? A sum ifs vai ser sempre assim. Sempre essa primeira coluna vai ser isso, tá? A segunda coluna é a coluna que tem os critérios, tá? Que no meu caso são código, loja e estado, tá? Então aqui, ó, coluna de critérios, tá? Então é a primeira coluna de critérios. Qual vai ser a minha primeira coluna de critérios? Vai ser a coluna A, tá? Que tem o código, tá? E aí, o argumento 3 já não é mais uma coluna, é uma célula, tá? É a célula que contém o critério que eu vou comparar com a coluna A da plan 1, tá? Então, o meu critério está na plan 2, tá? E ele está também na coluna A, certo? Poderia não estar, poderia estar numa coluna diferente, mas por coincidência aqui está na coluna A. Só que ele está na coluna A de acordo com a linha que eu estiver percorrendo aqui, tá? Então, esse argumento 3 é uma célula, tá? Então, eu vou a sum ifs, a partir do segundo argumento, fica sempre alternando entre coluna, célula, coluna, célula, coluna, célula, tá? Então, esse argumento 3 está na minha plan 2 da coluna A de acordo com a linha que eu estiver percorrendo, tá? Então, esse aqui é o critério 1, tá? Que é o seguinte: o valor da célula que está naquela linha da coluna A vai ter que ser procurado na coluna A da outra planilha, tá? Aí aqui, ó, vou ter a coluna de critérios 2. Onde está essa coluna de critérios 2? Está na sheets plan 1, tá? Só que agora está na minha coluna C, tá? Que seria a loja, tá? Só vou dar uma pequena volta aqui para você ver, ó. O que eu estou fazendo ali? Eu estou perguntando se o código dessa célula A estiver aqui nessa coluna A, você vai somar aqui a quantidade, tá? Depois, se a loja aqui dessa célula da coluna C
for igual a essa coluna, perdão, se estiver contida aqui nesta coluna da coluna C, tá? Ele vai efetuar a soma, tá? Só que ele vai efetuar a soma se estiver contido o código aqui, e se estiver contida a loja aqui, e se estiver contido o estado aqui, tá? São 3 critérios para ele efetuar a soma. Se os 3 critérios forem atendidos, aí ele soma, tá? Então, voltando. Minha coluna C é a coluna de critérios 2. E qual que é o critério 2? Critério 2 está na minha plan 2, tá? Na coluna C e linha, tá? C e linha, tá? E aí, próxima coluna de critérios. Qual que é a coluna de critérios 3? Tá? Ela está na plan 1, na coluna D, tá? Então eu mando a coluna D inteira para ela, tá? E qual que é o critério 3? Tá? Critério 3 está também na coluna D, tá? Só que na plan 2, tá? Plan 2 da coluna D e linha, tá? Já está pronto aqui. Aliás, só falta declarar os argumentos, tá? Então eu vou declarar aqui, ó, dim arg1 as range, tá? Range é para um intervalo, né? Pode ser uma célula ou para um conjunto de células, tá? Então eu copio aqui, ó. São 7 argumentos, tá? Então eu vou colar aqui, aí eu vou arrumar 2, 4, 5, 6, 7, tá? Então vou ter o argumento 2, o argumento 3, o argumento 4, o argumento 5, o argumento 6 e o argumento 7, tá? Vou executar para ver se funciona, tá? Então deu um erro aqui, ó. Erro em tempo de execução 1004. Erro de definição de aplicativo ou de definição de objeto. Depurar, tá? Então aqui, ó. É que eu só usei linha, tá? Mas na verdade é linha plan 2, tá? Eu vou tirar esse linha plan 2 só para eu não ter que substituir todos ali, tá? Então eu vou deixar como linha, tá? Aí eu vou executar novamente. Aqui, ó. A variável erro em tempo de execução 91. A variável do objeto ou a variável do bloco if não foi definida. Depurar. Então aqui eu tenho aqui a sheets plan 1, né? Range B a B, tá? Então, às vezes ele dá esse erro aí, porque ele não está aceitando aqui o sheets plan 1, tá? Então, eu vou ter que declarar aqui, ó, essa sheets plan 1 como sendo um objeto, tá?
Então eu vou declarar aqui, ó, din p1 as worksheet, tá? Worksheet, tá? E aí eu vou definir que essa P1, set P1, vai ser igual a sheets plan 1, tá? Então aqui eu vou tentar fazer isso aqui, vamos ver se vai dar certo. P1, tá? E aqui eu vou trocar, né, por P1, onde tem a sheets plan 1, tá? Tem que tomar cuidado aqui porque eu tenho a plan 1 e a plan 2, tá? Então, a plan 2 vai ser a P2, tá? Então, né? Aqui, ó. Din P2 as worksheet, né? E set P2 igual a plan 2, tá? Aí, onde está plan 2 aqui, eu vou colocar P2, tá? Vamos ver se ele aceita agora. Então aqui, como é argumento da função, né, SUMIFs, ele não está aceitando aqui, ó, que eu envie esses argumentos aqui como range, tá? Então eu vou ter que enviar aqui para a função diretamente aqui, ó, tá? Então aqui seria o argumento 1, eu vou colocar esses argumentos, tá? Em vez de passar como variável, eu já vou passar o próprio intervalo de uma vez, tá? Aqui é o argumento 3. Aqui argumento 4. Aqui é o argumento 5. Aqui é o argumento 6. E aqui é o argumento 7, tá? Então, quando é por função, né, aí a função às vezes não aceita determinado tipo de variável, tá? Então pode dar esse problema aí, ok? Vou tentar executar aqui, ó. Ele já executou, tá? É muito rápido essa função aqui, tá? Então, essa parte aqui dos argumentos eu não preciso, tá? Acabou ficando até mais curto o código, né? Só que é uma coisa que ele não aceita, tá? Tem que passar aqui para ele já
planilha e o intervalo aqui direto para eles. Se for passar por variável, aí ele não aceita, tá? Quando eu digo ele, é a função SUMIFs, tá? Então, tá executado aí, vamos ver os resultados, tá? Então aqui, ó, exatamente o mesmo resultado, tá? Aqui tá 66, 12, 12, 0, 0, tá? Aqui não aparece a fórmula, tá? Porque eu coloquei o resultado da fórmula, tá? Então eu usei a fórmula, ela me trouxe um resultado. Aí esse resultado eu joguei para a variável soma. Aí essa soma eu joguei para a célula da coluna B, tá? Então, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.